Senhor presidente, queria que o senhor me autorizasse direto ao voto. O artigo 2º, parágrafo 6º da Resolução número 1 de 2012 do Congresso Nacional, que dispõe sobre a apreciação pelo Congresso Nacional das medidas provisórias, estabelece que compete à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, a CMO, o exame e a emissão de parecer de medida provisória que abra crédito extraordinário conforme o artigo 62 e 167, parágrafo 3º da Constituição Federal. No entanto, o parágrafo único do artigo 2º do ato conjunto das mesas da Câmara dos Deputados do Senado Federal número 1 de 2000 estabeleceu que, enquanto durar a emergência da saúde pública de importância nacional e o estado de calamidade pública decorrente da Covid-19, as medidas provisórias serão instruídas perante o plenário da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, ficando excepcionalmente autorizada a emissão de parecer e substituição à comissão mista por parlamentar de cada uma das casas designado de forma regimental. Da constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade. O artigo 62 da Constituição Federal estabelece que, em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Por sua vez, o artigo 67, parágrafo 3º, prevê que a abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender às despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes da guerra, comoção interna, calamidade pública, observado e disposto no artigo 62. Portanto, as medidas provisórias de crédito extraordinário devem atender aos pressupostos de relevância, urgência e imprevisibilidade, assim referido na exposição de motivos. A relevância decorre da atual situação da pandemia, com alto risco de saúde pública, dado o grande potencial de contágio e aumento de forma exponencial dos casos de morte. A urgência, por sua vez, justifique-se pelo quadro apresentado de rápida propagação da doença e a velocidade de resposta do poder público é condição necessária para garantir a proteção e recuperação da população brasileira, considerando que a imunização deve ser capaz de prevenir, conter e interromper a transmissão do novo coronavírus na população brasileira, reduzindo o número de óbitos e demais repercussões sociais e econômicas em território nacional. Já a imprevisibilidade decorre da impossibilidade de antever para o presente exercício financeiro a necessidade dos recursos para o enfrentamento da atual situação emergencial, já que o novo coronavírus foi descoberto no final de 2019 na China e o primeiro caso registrado no Brasil ocorreu ao fim de fevereiro de 2020. Desta forma, pelas razões apresentadas na exposição de motivos, consideramos atendidos pela MP um exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade referentes à relevância, à urgência e à imprevisibilidade, prescrito no artigo 62 do 67, parágrafo 3º da Constituição. Por seu turno, a autorização contida no artigo 2º da medida provisória para a contratação de crédito é amparada pelo artigo 65, parágrafo 8º da Constituição, que inclui referida matéria como exceção ao princípio da exclusividade orçamentária, segundo a qual a lei orçamentária anual não deve conter dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa. Quanto à constitucionalidade, não há reparos a fazer. A edição da medida provisória 1004/2020, o Presidente da República exercitou a prerrogativa atribuída pelo artigo 62 da Constituição, não havendo conflito com quaisquer das vedações previstas nos parágrafos do 1º ao 10º do mesmo artigo. A proposição também não objetiva regulamentar dispositivo da Constituição, cuja redação tenha sido alterada por meio da emenda, respeitando assim o artigo 246 da Constituição Federal. Da análise, constata-se que a medida provisória apresenta boa técnica legislativa, obedece os devidos trâmites legislativos, não afronta o ordenamento jurídico vigente e respeita os balizamentos constitucionais do instrumento previsto no artigo 62 da Constituição, ficando demonstrado a constitucionalidade, juridicidade e a regimentalidade da medida provisória 1004/2020. Da compatibilidade e adequação orçamentária e financeira. A resolução número 1 de 2002 do Congresso Nacional estabelece em seu artigo 5º, parágrafo 1º, que exame de compatibilidade e adequação orçamentária e financeira das medidas provisórias abrange as análises da repercussão sobre a receita ou a despesa pública da União e na implicação quanto ao atendimento das normas orçamentárias e financeiras vigentes, em especial em conformidade com a Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, da Lei de Responsabilidade Fiscal e do Plano Plurianual.
a Lei das Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária da União. Para que se proceda a esse exame, deve-se observar que os créditos extraordinários, pelas circunstâncias excepcionais que os justificam, recebem tratamento diferenciado do ordenamento jurídico nacional, a saber. No artigo número 107, parágrafo 6º, inciso 2º do ato das disposições constitucionais transitórias, tais créditos não se sujeitam ao novo regime fiscal, que institui os chamados tetos de gasto. Conforme se desprende o disposto do inciso 5º do artigo 67 da Constituição, os créditos extraordinários estão dispensados da indicação da origem de recursos no ato de sua abertura, de modo, ao encontro da boa técnica orçamentária, a medida provisória 1004 indique como fonte dos recursos oriundos da contratação de operação do crédito interno. A autorização para a contratação da operação de crédito dada pelo artigo 2º da medida provisória atende o disposto do artigo 32, parágrafo 1º, inciso 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Já o artigo 4º da emenda constitucional número 106, de 2020, dispensou durante a vigência do estado de calamidade pública a observância da chamada regra de ouro. Segundo a regra, é vedado a realização de operações de crédito que excedam o montante da despesa de capital, ressalvadas as autoridades mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovada pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. A medida provisória tem impacto sobre o resultado nominal ou primário, na medida que autoriza a despesa primária às custas da receita financeira. Neste sentido, é necessário observar que, por força do Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020, foi reconhecido pelo Congresso Nacional o estado de calamidade pública, com efeitos até 31 de dezembro de 2020 para os fins do artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que dispensa a necessidade de atingimento dos resultados fiscais do corrente exercício. Nesse sentido, também dispõe o artigo 3º de número 106 de 2020. Nos termos do artigo 65, parágrafo 1º, inciso 1, a linha A da Lei de Responsabilidade Fiscal, também na ocorrência da calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, são dispensados os limites, condições e demais restrições para contratação e editamento da operação de crédito. Destaque-se que a nota técnica de adequação orçamentária e financeira número 89 de 2020 da Consultoria de Orçamento, Fiscalização e Controle do Senado Federal, elaborada em atendimento ao artigo 19 da Resolução número 1 de 2002 do Congresso Nacional, expressa entendimento que a medida provisória 1004 está em conformidade com as normas que regem a matéria. Resta demonstrada, portanto, a compatibilidade e adequação orçamentária e financeira da medida provisória 1004 de 2020. Quanto ao mérito, a medida provisória de 1004 de 2020 é dotada de justificativos de relevância, urgência e imprevisibilidade condizente com a programação orçamentária que a contempla. Assim sendo, fica comprovado a necessidade de crédito extraordinário para assegurar o acesso do Brasil às vacinas contra o Covid-19. Emendas. As normas acerca da apresentação de emendas e créditos adicionais, nos quais se inserem os créditos extraordinários, estão positivadas pela Constituição Federal e pela Resolução número 1 do Congresso Nacional de 2006. O artigo 65, parágrafo 8º da Constituição Federal, aplicável também às proposições relativas a créditos adicionais, contempla o princípio orçamentário da exclusividade, que estabelece que a lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão de receitas e à fixação de despesas. E de acordo com o artigo 111 de Resolução número 1 de 2006 do Congresso Nacional, as medidas provisórias de crédito extraordinário somente serão admitidas emendas que tenham como finalidade modificar o texto da medida provisória ou suprimir dotação total e parcial. Registra-se, todavia, que no prazo regimental não foram apresentadas emendas à medida provisória 1004 de 2020. Portanto, a conclusão, senhor presidente, antes de todo o exposto, votamos pela constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade da medida provisória 1004 de 2020, bem como pelo atendimento dos pressupostos de urgência, relevância, imprevisibilidade e adequação orçamentária e financeira. No mérito, votamos pela aprovação da medida provisória 1004 de 2020, na forma apresentada pelo Poder Executivo. Este é o meu relatório, senhor presidente.